Bom, vamos falar dessa tarifa aí do governo americano para com o Brasil, né? O que vai impactar no seu dia a dia, o que vai impactar para o governo brasileiro, para os seus investimentos, o que fazer nesse momento diante dessa tarifa que, poxa, está fazendo a bolsa despencar, algumas empresas estão sofrendo e muito, e esse vídeo aqui para poder te trazer clareza. Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos. Eu vou te pedir, tá? Se inscreva no canal, deixa seu gostei, é importante pra gente. Estou com uma meta de bater 20 mil inscritos até o final do ano. Ajuda a gente aí, tô quase 17. Poxa, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo para alguém, tá? Vamos direto ao ponto. Olha só, tivemos ontem a notícia dessa carta enviada pelo Trump para o governo brasileiro, anunciando que vai tarifar em 50%. Você já deve ter ouvido falar aí, já deve ter lido algumas notícias, já deve ter assistido alguns vídeos. Só que esse vídeo aqui é para poder te trazer clareza em relação aos investimentos e o que pode acontecer mais à frente, tá? Olha só, essa tarifa de 50% é bom para quem? É bom para ninguém, tá, pessoal? Nem para o governo americano, principalmente para o governo americano, isso daqui não é nada bom. Por quê? O governo americano, ele tem uma balança comercial positiva. O que isso significa? Significa que o governo americano, ele importa menos do que exporta em valores financeiros. Ou seja, o governo americano, ele ganha, ele tem uma balança comercial positiva. Por quê? Ele exporta muito mais do que importa do Brasil. Esse é um fato. Então, quando o Trump diz que o governo brasileiro ele não vem sendo um bom parceiro comercial, isso é mentira. O governo brasileiro é um bom parceiro comercial, sim. Só que não representa tanto para os Estados Unidos, beleza? Ele tem uma balança comercial positiva, tá, com o Brasil, mas não representa tanto para o governo americano, porque, poxa, tem outros parceiros comerciais muito mais importantes do que a gente. Só que aí é o seguinte, o que isso pode impactar então o governo americano? Vai impactar algumas empresas que dependem dos insumos brasileiros, dependem de alguns produtos que agora vai ficar mais caro. E, poxa, 50% de imposto, a gente está falando que, poxa, vai aumentar 50% o custo para essas empresas. Então, basicamente, fica inviável de ter uma relação comercial com essas empresas que, poxa, outrora, ou continua, né, porque foi para 1º de agosto, essa decisão aqui vai começar em dia 1º de agosto, segundo o Trump, mas essas empresas que são parceiras do Brasil, se tiver essa taxação de 50% a mais, vai ficar inviável de ser negociado qualquer produto. Ou seja, vai fechar as portas comerciais. E aí essas empresas vão ter que buscar outros players no mercado. E qual que é o problema para os Estados Unidos? Falando dos Estados Unidos primeiro. Essas empresas vão acabar tendo um custo operacional maior, porque vai aumentar. Nenhuma empresa decide comprar algo de alguém se esse produto é ruim, se esse produto é caro. Não. É o custo-benefício, é o melhor custo-benefício. Então, se algumas empresas americanas compram, e até mesmo o consumidor final compram do Brasil, alguns insumos, alguns produtos, enfim, é porque é produto bom, é barato, o custo-benefício vale a pena. E agora, quando aumenta essa tarifa, eles vão ter que buscar outro parceiro comercial, aumentando o seu custo operacional, consequentemente, vai atingir o consumidor final lá na ponta. Ou seja, pode ser que a inflação americana aumente, consequentemente, o juro americano vai ficar mais alto por mais tempo. Beleza? Então isso aqui é os Estados Unidos. É ruim para os Estados Unidos olhando para essa perspectiva. Agora para o Brasil. Para o Brasil é ruim também. Por quê? A gente tem alguns benefícios vindo disso daí, mas são benefícios maquiados. Vamos lá. Inflação, tá? A inflação nossa pode ser controlada. Por quê? Essas empresas brasileiras que eu já vou te citar aqui, que vão sair prejudicadas, significa que elas vão vender menos agora. Por quê? O parceiro comercial lá dos Estados Unidos não vai comprar de lá mais. Poxa, 50% mais caro? Não vai comprar mais. Beleza? E aí o que vai acontecer? Vai sobrar produto na prateleira. Vai sobrar produto, vai ter um gap de produto. A oferta, né, vai ficar maior por um período até que encontre outros parceiros comerciais. Nesse período, muito produto é perecível, principalmente quando a gente fala de commodity, né? O que vai acontecer? Para não estragar, a gente vai ter que uma queda dos preços de vários produtos. Café é um deles, a carne, poxa, poderá ter picanha para você, por incrível que pareça, né? Poderá cair o preço da carne diante desse cenário. E quando cai o preço dos produtos e também serviços aqui no Brasil, significa que a inflação cai também. Então significa que o governo brasileiro pode sair até beneficiado nesse momento com isso daqui, porque a inflação pode cair. Só que de contrapartida, a gente tem um problema muito grande aí, né? Porque a empresa, quando lucram menos, elas fecham as portas para novos empregos. Algumas pessoas podem ser mandadas embora de alguns estabelecimentos, de alguns empreendimentos,
Entende? E aí, pessoal, se a empresa lucra menos, significa que é menos imposto também para o governo arrecadar. E o governo está precisando de dinheiro, está tentando taxar aí Deus e o mundo, né? E aí, o que acontece? O governo vai arrecadar menos. Consequentemente, a nossa dívida vai aumentar. E é um problema, porque enquanto essas empresas não encontrem outros parceiros comerciais, algumas delas podem até fechar as portas, porque o custo passa a ser elevado, elas já estão, poxa, as empresas brasileiras já estão operando aqui em cima, né? Aqui, ó, margem baixa, porque o juro está muito alto, linha de crédito tudo muito caro. Muitas empresas do agronegócio vêm declarando recuperação judicial, declarando falência, fechando as portas de verdade. Então, diante disso aqui, é mais um problema também para o Brasil. Por isso que eu não vejo que isso aqui é tão bom assim. Quais empresas serão impactadas também? Nós temos aqui o seguinte, olha, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos reflete da seguinte forma em relação aos produtos, tá? O Brasil exporta para os Estados Unidos óleo bruto, petróleo bruto e depois importa petróleo refinado, tá? Mas vamos lá, produtos semi-acabados, ferro e aço, só que a gente tem a Gerdau, que é sediada também lá nos Estados Unidos, a gente tem a Uzi Minas, né? E a gente envia aço também, em grande proporção para a América. Café, poxa, café é uma commodity que os Estados Unidos é muito dependente do Brasil, então será impactado aqui, ou seja, o café vai ficar mais barato, tá caro pra caramba, poderá ficar mais barato. A gente tem aqui o óleo, combustível, celulose, ou seja, a gente está falando de Klabin e também a Suzano, que poderão ser impactados com isso daqui, tá? Equipamentos, né? A gente tem a WEG, que exporta, aeronaves, que a Embraer exporta, e carne bovina, a gente tem a Marfrig, nós temos a Minerva, né? Enfim, então essas empresas aqui serão prejudicadas, tá? Porque agora vai fechar portas aí para o comércio entre Brasil e Estados Unidos. E o Brasil importa muito mais, né? Aí o Brasil, poxa, importa medicamentos, combustível refinado, medicamentos veterinários, instrumento e medição, verificação, eletrônicos, né? Na hora de você comprar um celular, na hora de você comprar um computador, um notebook, uma peça, vai ficar tudo muito mais caro, ou seja, a gente é muito mais dependente, né? Então, quando o Lula disse que vai reagir da mesma forma, significa que a nossa inflação poderá subir ainda mais, porque poderá ficar muito mais caro as coisas aqui no Brasil. Mas assim, eu tenho a impressão que isso aqui seja um blefe, tá? Do Trump, eu acho. Mas a gente não pode duvidar de nada, né? O Trump tem hora que é maluco. Então, tem hora não. Acho que 24 horas no dia o Trump é maluco. Eu acredito que isso aqui não vai acontecer, é um blefe, mas se acontecer, poxa, se o governo devolver com a mesma moeda, vai ser pior ainda pra gente, né? Porque a gente é muito dependente dos Estados Unidos, muito mais do que eles são de nós. E aí, né, olhando aqui algumas empresas da Bolsa de Valores, não sei se você tem alguma delas aqui na carteira, tá? Que serão impactadas negativamente, algumas delas estão despencando. Por exemplo, a Embraer. A Embraer está despencando, porque 60% das vendas totais é para os Estados Unidos. Ou seja, a Embraer, meu amigo, vai ser muito prejudicada, a empresa que opera com uma margem bem apertada, valuation bem esticado, todo mundo confiando na empresa e de repente acontece um negócio desse. A Suzano também, 19%, representa a América do Norte, será impactado. A WEG também será impactado, só que a WEG tem um polo no México, então se ela aumentar a produção ali no México, ela vai ser menos impactado, mas a princípio sim, por isso que está caindo na bolsa. Jales Machado, do agronegócio, vai ser impactado. Marfrig e Minerva, ou seja, carne, né, proteína animal, serão impactados também. Aqui pode baratear, mas essas empresas, se você tem na carteira, meu amigo, pode perder muita lucratividade e já tem margem baixa. Essas empresas são sensíveis pra caramba, né? E qualquer eventualidade apresentam prejuízo, comprometendo dividendo, comprometendo valor de capital. Então, se você tem essas empresas na carteira, já deve estar perdendo aí no dia de hoje, tá? E aí a gente tenta achar um culpado, né? Muitos dizem que é o Bolsonaro, outros dizem que é o Lula. Mas o Lula, ele disse aí nessa semana, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão, diz Lula, na cúpula do BRICS. Ou seja, o Lula, no BRICS, disse o seguinte, nós temos que achar uma forma de não ser dependente do dólar. O Trump ouviu isso e acabou penalizando o governo brasileiro. Então falou demais. Então eu acredito que isso aqui seja mais culpa do Lula do que do Bolsonaro, tá, pessoal? Não sei você, coloca nos comentários aqui, mas poxa, o Lula mexeu com o homem. Mas quais serão as consequências disso daqui pro longo prazo? Vamos lá, a inflação aqui pode abaixar, tá, pessoal? Isso aí acaba trazendo aí um fôlego pro governo, inflação abaixando, o Galípolo pode anunciar uma corta de juro muito mais rápido, consequentemente ajudando o Brasil a atingir a meta prevista para a inflação, que é 3%, tá? Agora, vai diminuir a arrecadação do governo. Poxa, é menos empresa arrecadando conforme elas gostariam. A previsibilidade das empresas que dependem do comércio americano vão, poxa, por água abaixo.
E aí, poxa, é menos emprego, as empresas podem entrar em recuperação judicial, podem quebrar, até encontrar um novo parceiro comercial, elas vão sofrer, consequentemente, vai ter que abaixar o preço dos produtos, serviços, a população vai se sentir beneficiada, porém o governo vai sentir aí uma queda da sua arrecadação e muito emprego pode ser perdido. Literalmente o Brasil cresce menos com essa medida. E assim, o que fazer nesse momento? Com a sua carteira de investimento, quais empresas investir nesse momento? Olha só, empresas voltadas para commodities são empresas mais sensíveis nesse momento, porque poxa, a gente já vinha com a Vale aí despencando pra caramba, porque a demanda por minério vinha caindo drasticamente na China, porém a Vale disparou hoje. E a Vale também não tem uma relação direta com os Estados Unidos, ela depende muito mais do governo chinês. Ou seja, para a Vale não vai mudar muita coisa. Para outras empresas siderúrgicas, por exemplo, aí pode piorar um pouco. A gente está falando da CSN, a gente está falando da Uzi Minas. A Gerdau, pelo menos, tem um polo nos Estados Unidos, então vai ser menos impactada, mas essas outras empresas poderão sofrer ali um impacto sim, tá? A empresa de celulose, falamos da Suzano aqui, poxa, vai ser impactado também. A Embraer vai ser impactado também, poxa, a Embraer já estava esticada, cara demais, muita gente comprando a Embraer no topo histórico. Poxa, aí olha, qualquer eventualidade acontece essas quedas, então tem que ter uma gestão ativa de carteira, tem que saber o que está fazendo. Empresa do setor financeiro, poxa, poderá ser impactada também. Por quê? Se tiver no seu portfólio empresas que dependem do comércio exterior voltado para os Estados Unidos, poxa, o setor bancário pode aumentar o nível de inadimplência, é o que vem acontecendo com o Banco do Brasil. Logo, pode piorar um pouco as coisas para o Banco do Brasil, tá? Principalmente porque o Banco do Brasil tem um pezinho a mais no agro. Então, empresas aí que levam café para os Estados Unidos se quebrarem e dependerem de empréstimo ou tiverem empréstimo com o Banco do Brasil e não conseguir pagar, vai aumentar a inadimplência do Banco do Brasil, infelizmente, tá? Outros bancos, eu acho que não serão tão impactados assim, mas a gente vai ficar de olho nisso daqui. E é também um impacto mais indireto do que direto, então eu acredito que não vai impactar tanto assim as instituições financeiras, tá? Bom, é ter uma diversificação de carteira saudável para você saber que vai estar protegido. Nesse momento não adianta você aumentar a posição, poxa, tá caindo, vou comprar mais. A Embraer despencou, vou comprar mais. A Marfrig despencou, a Minerva despencou, vou comprar mais. Não adianta você fazer isso, porque se isso daqui for um blefe, beleza, você compra na baixa, daqui a pouco volta a subir. Mas se for verdade, se não for um blefe, e daqui a pouco a Embraer perder contratos bilionários, e aí? O que vai acontecer com a sua carteira? Entende? Se a Marfrig, se a Minerva de repente não conseguir dar lucro novamente, porque já tem uma margem muito apertada. Então toma cuidado, é interessante você buscar a fundo esse tipo de conhecimento para tomar a melhor decisão, tá? E o meu trabalho está aqui para te ajudar. Eu sou assessor de investimentos credenciado da corretora XP. Às vezes você já tem conta na XP, tem um assessor que fica te recomendando produto que não faz sentido nenhum para você. Conte com a minha assessoria, link na descrição do meu contato. Ao clicar será direcionado para o meu WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum. Eu te explico como é que funciona o meu trabalho. Tenho certeza que será um divisor de águas para a sua vida, tá? Para os seus investimentos. Às vezes você já tem conta em outra corretora, mas se você tiver acima de 100 mil reais investido, você se qualifica para ter acesso à minha assessoria, o meu acompanhamento. Chama aqui, a gente vai bater um papo, eu te explico como é que funciona o meu trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Gestão de carteira é muito importante. Saber aonde está colocando o seu dinheiro é muito importante. Olhar nesse momento o fundamento da empresa é muito importante para você ter lucro mais à frente, saber aproveitar o momento certo, porque é no momento de incerteza e insegurança que a gente consegue plantar para daqui a pouco colher. É investir agora para daqui a pouco colher bons frutos, receber dividendos da decisão tomada enquanto muitos choram, né? Enquanto muitos choram, os outros vendem lenço. Costumo dizer isso daqui no canal, tá? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, importante pra gente. Tamo junto, até a próxima.